Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. E agora eu vou mostrar para vocês como você pode enxergar isso, esse portfólio aqui, o All Seasons, de uma maneira mais quant, né? Vamos dizer assim, né? Esse aqui eu uso o Portfolio Visualizer, né? Um site bem interessante em que você pode simular várias coisas. Eu sempre mostro a fronteira eficiente. A fronteira eficiente do Portfolio Visualizer, na verdade do Markowitz, né? É esse gráfico aqui. Então aqui, pessoal, no eixo X, né, que é a parte de baixo, desvio padrão, que é o Standard Deviation, que você tem ali em inglês, né? Ou seja, que é exatamente aquele desvio padrão que vem lá do preço, da variação, e chega lá naquela distribuição de probabilidade. Obviamente, o Portfolio Visualizer faz todos aqueles cálculos lá, e a gente só precisa enxergar, né? Então, o All Seasons é exatamente esse cara daí, que a gente tem aqui representado pelos ETFs. A gente tem os ETFs, o VTI, o TLT, GLD, DBC e o IEF. O IEF e o TLT são exatamente aquela porção de ETFs lá da renda fixa, tá? IEF, juros intermediários, ETF que investe em bondes de juros intermediário, bonde intermediário, tempo intermediário. O TLT é o tempo de longo prazo, né? Bondes de longo prazo. O VTI é o mercado de ações, mercado total de ações. VTI é um ETF específico lá dos Estados Unidos também. Isso aqui é investimento Estados Unidos, tá? Você poderia estar se perguntando, Edgar, eu posso transformar esse All Weather aqui no Brasil? Ou seja, uma versão Tupiniquim? Olha, não vou dizer que é impossível, tá? Mas não seria exatamente a ideia do Ray Dalio, né? Porque você poderia pegar a sua porção de renda fixa, lá na renda fixa... Quando eu falo em renda fixa, pessoal, eu gosto de simplificar, tá? Eu enxergo renda fixa basicamente como sendo a tesouro direto, tá? Então a gente tem tesouro direto lá de mais longo prazo e de prazo intermediário. Daí você poderia compor exatamente substituindo o IEF e o TLT. A parte de GLD tem o Gold 11, que seria uma possibilidade, o Gold 11 aqui no Brasil, né? Que é um ETF que compra ouro. O DBC, que já seria um ETF das commodities, já seria mais complicado, porque a gente não tem. A gente poderia procurar alguma coisa parecida aqui. Não seria exatamente, mas basicamente as commodities você tem aqui no Brasil com o petróleo. Tem Petrobras, tem Vale, tem da parte de aço tem a FESA, né? FESA 4. Ou seja, são empresas que atuam nesse setor de commodities. A parte de agro, né? Tem a SLC. Então, se você quiser fazer o All Seasons aqui no Brasil, tá? Seria uma possibilidade também. O VTI seria o mercado brasileiro. Mercado total, algo parecido seria o BOVA11, tá? Ou você escolhe com ativos individuais. Também tem essa possibilidade. São várias possibilidades se você quiser fazer o All Seasons no Brasil, tá? Nos Estados Unidos é bem mais tranquilo. É só comprar esses ativos aqui que eu estou falando para vocês. Aí você conseguiria construir esse portfólio tranquilamente lá. É o que eu faço, tá? Eu compro exatamente esses caras daqui. Metade da minha carteira de investimento nos Estados Unidos são esses aí. E a outra metade eu invisto em ativos individuais. E falando em termos de desempenho, como seria, tá? Aqui eu simulei, quanto foi que eu aportei aqui? 10 mil, simulei 10 mil e aportando R$1.000 mensalmente. Aqui o portfólio 1 seria o BND. BND, para quem não conhece, é o portfólio de bonds totais da Vanguard, em que você tem apenas bonds, ou seja, renda fixa quase que pura, né? Não é 100% pura. Portfólio 2 seria o IVV, ou seja, o mercado S&P 500, mercado de ações. E o portfólio 3, em amarelo, é exatamente o All Seasons, que a gente está falando aqui. Com as suas porcentagens, ó, 30% VTI, ou seja, 30% estoques, 40% juros longos, TLT, né?
15% IEF, juros intermediários, 7,5% DBC, que são commodities em geral, não apenas metais, 7,5% ouro, especificamente, tá? Representado através do ETF, tudo aqui são ETFs, GLD, tá? Todos esses são ETFs. Quando você simula aqui, o que você vê em termos de rendimento, de retorno, né? Olha ali a diferença de volatilidade, né? Que eu estava falando para vocês. Lá no meio, All Weather, né? O All Season, do Ray Dalio, né? O portfólio dele, cresceu bem, mas o nível de volatilidade é muito menor em comparação ao IVV lá em cima, tá? O IVV, não, Edgar, o IVV está ganhando, eu quero o IVV. Mas é exatamente esse ponto que você tem que entender, que eu falei anteriormente, né? Que é o seu perfil de investidor, né? Se você tem um perfil de investidor agressivo, de repente o All Weather, o All Seasons não é o que você quer exatamente. Não, meu perfil é conservador. Mas é muito conservador ou é moderado, mais que moderado? De repente moderado ou até um pouquinho mais arrojado já entraria no All Weather, tá? Como eu falei, eu mixo os dois, né? Eu misturo o All Seasons mais a escolha de ativos individuais. Ou seja, o meu portfólio de investimento não tem muita cara aqui 100% do All Seasons, mas a base né? Seria mais ou menos como eu enxergasse como uma retaguarda, né? Eu tenho uma retaguarda, é o All Seasons, e acima dele eu tenho os ativos individuais. E lá embaixo, em azul, seriam os portfólios de bond, né? O BND, né? Um ETF de bond que basicamente é renda fixa. Se você tem um perfil ultra conservador, né? Que é exatamente o que eu falei anteriormente, né? Seria 100% renda fixa. Você não investiria em nada mais arriscado, que seriam as ações ou coisa do tipo, né? Como as commodities. Não podemos esquecer que todos eles pagam dividendos, tá? Tem gente que gosta muito de dividendos, né? Aqui na Symmetry, a nossa solução que a gente desenvolve, né? Ela também não foca apenas em dividendos, na verdade foca mais em ações de crescimento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas a gente sabe que tem gente que gosta de dividendos. Eu prefiro enxergar os dois. Tem uma máxima do T. Harv Eker, né, que entre duas coisas boas você não escolhe uma coisa, você pega as duas, né? Isso é a filosofia da mentalidade rica, né? Então é exatamente o que acontece. Se me pergunta, diga ações de crescimento, que ou seja, pagam baixos dividendos, ou ações de valor que pagam altos dividendos, qual que você prefere? Eu pego os dois, tá? Eu não escolho uma ou outra. Inclusive a nossa solução que a gente desenvolve tira esse viés, né? Esse viés de crescimento, dividendos. Então a solução ela cria um sistema de ranqueamento, né? A gente criou um sistema de ranqueamento, o VAPT, exatamente para tirar todo esse viés em termos de crescimento ou dividendos, né? A gente pega qualquer um que vier. Mas como eu falei, aqui o All Seasons ele tem esse aspecto de crescimento, tá? Desculpa, o aspecto de dividendos também. Ele não pagou tanto dividendos como, por exemplo, o próprio BND, né? BND em azul, em vermelho o IVV, né? O IVV pagou mais dividendos, mas ele também paga dividendos, tá? Em decrescimento, né? Ali de 2020, né? 2019, por causa da pandemia, está decrescendo, né? Principalmente por causa da parte de juros, né? Tem uma parcela de renda fixa grande aqui no portfólio do All Seasons, então a parte de juros está complicada aí nessa situação que a gente está vivenciando agora na economia mundial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.